A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Hoje, dia 26 de março de 2020, precisamente às 12 horas e 15 minutos, nós estamos aqui gravando mais uma aula de escatologia. Desta feita, nós estaremos falando sobre mais uma visão sobre o milênio, a saber, o pós-milenismo. Então, queria convidar você para aprender uma visão que é estranha a você, pode ser estranha, você não está familiarizada ou familiarizado com esta visão, mas você precisa estar ciente do que algumas pessoas pensam a respeito do final dos tempos, sobre o livro do Apocalipse e sobre todo o cenário profético de uma forma geral. Então nós vamos começar, estamos aqui com alguns livros, né, todo o material que nós vamos estar falando agora sobre o pós-milenismo, né, está baseado no livro de Antonin Hockman, tá certo? É um pastor reformado, né, calvinista, e que é defensor do amilenismo, tá bom? Ele vai falar um pouco sobre o pós-milenismo nesse livro. O outro livro é do R.C. Sproul. R.C. Sproul também é um pastor reformado, também é amilenista, e vai falar um pouco também sobre o pós-milenismo. E o terceiro livro é do Millard Erickson, né? Millard Erickson escreveu um livro específico sobre escatologia pela editora Vida Nova, e ele vai abordar com mais uma certa neutralidade em relação aos outros dois, devido à sua proposta do livro, mostrando pontos positivos e negativos de cada visão. Então, vamos nós, estou aqui de frente a um computador, e nós estaremos lendo aqui algumas coisas para seguir todo um script aqui que nós preparamos sobre essa aula, tá certo? Então, vamos começar a falar um pouco sobre pós-milenismo. Em primeiro lugar, alguns estudiosos defendem que foi Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, no início do quarto século, ou, na verdade, na segunda metade do quarto século, né? E já adentrando para o início do século V, que popularizou o pós-milenismo. E isso é interessante porque os amilenistas, né, atribuem que Agostinho foi amilenista, e os pós-milenistas atribuem que Agostinho foi pós-milenista. Eu quero acreditar que, de fato, o Agostinho foi pós-milenista devido à época que ele viveu. Nós tivemos no primeiro século, né, um grande avivamento que houve lá no dia de Pentecostes, na igreja primitiva, e este avivamento se estendeu, segundo alguns estudiosos, por cerca de 300 anos. Os 3 primeiros séculos da igreja, né, foram tomados por esse avivamento, por esse fogo que se alastrou em todo o mundo conhecido então. E o que aconteceu foi que Constantino, através do Edito de Milão, ele tornou o cristianismo religião oficial do Império Romano, de forma que todo mundo da época passou a ser um mundo cristianizado, né? Então, o cristianismo passou a ter influência em todas as áreas e aspectos da sociedade. Então, dentro desse contexto, é exatamente isso que o pós-milenismo defende e acredita. Por isso que eu digo que, de fato, o Agostinho de Hipona foi pós-milenista. Porém, além de Agostinho, nós tivemos muitos vultos, pessoas de peso, grandes teólogos que foram defensores
do pós-milenismo. A lista é extensa. Nós vamos ver, por exemplo, que Charles Hodge, que foi conhecido como o pai da teologia sistemática, ele que tem uma teologia sistemática que parece um travesseiro de tão grande que ela é. Esse teólogo, juntamente com Benjamin Walfield, eles foram os grandes teólogos da faculdade de Princeton. Na faculdade de Princeton foi uma faculdade famosa, né, nos séculos XIX e século XX, que podemos dizer que foi o grande reduto intelectual dos calvinistas, dos reformados. Então, esses dois grandes teólogos, né, dessa escola, dessa faculdade, foram defensores do pós-milenismo. Dentre eles, nós vamos ter outros vultos, como por exemplo no século XVIII, Jonathan Edwards, né, aquele grande famoso pregador, daquele sermão famoso, a saber, pecadores na mão de um Deus irado, que morava nos Estados Unidos e que foi um dos grandes, né, um dos grandes pilares para o grande despertamento que houve no século XVIII, né, ou saber, o primeiro grande despertamento. Foi o período da explosão, né, das missões modernas, né, do mundo sendo também evangelizado, das nações sendo evangelizadas. Então, também aquele período era um ambiente fértil para acreditar nessa visão escatológica, tendo em vista que o evangelho estava sendo levado para todas as nações, né, até então. Tem pessoas como Hudson Taylor, que foi para a China, pessoas como William Carey, que foi para a Índia, né, e tantos outros missionários que foram enviados para todas as partes do mundo daquela época. Então você vai ter, por exemplo, as confissões, né, de Augsburgo e a confissão de Westminster, né, também são pós-milenistas. Né? A confissão de Westminster, né, ela é uma confissão de cunho reformado, né, calvinista, que é adotada, né, pelas igrejas presbiterianas de uma forma geral, e essa confissão é defensora também do pós-milenismo. Então, são vastos os estudiosos que defendem. Então, por mais que você pense que essa interpretação é fantasiosa, não tem base bíblica, é ilógica, é irracional, então você precisa entender que pessoas de grande calibre, né, pessoas intelectuais, cabeças pensantes ao longo da história, foram defensores desta visão escatológica. Tá certo? Então, vamos lá. Definição. O que é o pós-milenismo? De forma simplista, o próprio termo já está dizendo. Pós-milênio. Ou seja, que Jesus Cristo voltará após o milênio. E isso é contrariando, né, o pensamento dos pré-milenistas, que é, de forma majoritária, o pensamento das igrejas brasileiras, principalmente das igrejas pentecostais. Então, enquanto os pré-milenistas dizem que Cristo voltará antes do milênio, os pós-milenistas acreditam que Cristo voltará depois do milênio. Agora, existe uma semelhança entre os pós-milenistas e os amilenistas, tá certo? Porque todas essas duas visões escatológicas defendem que Cristo voltará após o milênio. Os amilenistas dizem que esse rei e o milênio foi inaugurado por Jesus, é um reino espiritual, é um reino presente, não é um reino futuro, ou seja, nós já estamos vivendo esse milênio. E os pós-milenistas também vão dizer que nós já estamos vivendo esse milênio, que esse milênio não é um reino futuro. Então, há uma semelhança entre os amilenistas e os pós-milenistas. A diferença, tá certo? A diferença
entre os amilenistas e pós-milenistas é que, quanto o amilenista vai defender que, apesar que Cristo vai voltar após o milênio, e esse milênio não é futuro, é algo presente, mas os amilenistas acreditam que haverá uma progressão do mal, ou seja, haverá uma piora na humanidade, e exatamente essa piora, né, do mal, esse crescimento do mal, relacionado à grande tribulação, à apostasia, né, à batalha do Armagedon, ou a batalha de Gog e Magog, né, é exatamente essas informações bíblicas que vai fazer com que Cristo volte à terra, né, na sua grande volta triunfal, em glória, em poder. Já os pós-milenistas, eles são otimistas. Eles são otimistas. Então eles vão na contramão dos amilenistas. Os pós-milenistas dizem que haverá uma diminuição do mal e não um crescimento do mal. Você está entendendo a linha tênue que separa os amilenistas dos pós-milenistas? Porque nós precisamos analisar isso, porque senão nós podemos confundir as duas vertentes. Até porque nós vamos ver que os amilenistas atuais, uma boa parte deles, já foram pós-milenistas anteriormente, né? E a grande questão que fez com que os pós-milenistas se transformassem em amilenistas foram as duas guerras mundiais que houve no século passado, a saber, o século XX, tá certo? Então vamos lá. Uma definição mais acurada do pós-milenismo. O nosso foco é o pós-milenismo, tá bom? Em relação ao amilenismo, nós já fizemos um vídeo anteriormente, já está no nosso canal. Em relação ao pré-milenismo, nós não fizemos um vídeo, vamos fazer posteriormente. Mas tem um dos grandes expoentes da contemporaneidade que defende o pós-milenismo é o Loraine Boettner. E este grande estudioso e defensor do pós-milenismo, ele dá uma definição excelente sobre essa visão escatológica. Então ele diz o seguinte: temos definido o pós-milenismo como aquela posição acerca das últimas coisas que sustenta que o reino de Deus está agora sendo estendido no mundo por meio da pregação do Evangelho e da obra salvadora do Espírito Santo nos corações dos indivíduos, que o mundo, por fim, deve ser cristianizado. Grava essa palavra. O mundo deve ser cristianizado e que a volta de Cristo deve acontecer no final de um longo período de justiça e paz, geralmente denominado milênio. Deve-se acrescentar que, de acordo com os princípios do pós-milenismo, a segunda vinda de Cristo será imediatamente seguida pela ressurreição geral, o juízo geral e a introdução do céu e inferno em sua plenitude. Aí está, de uma forma objetiva, clara, suscita, tudo aquilo, né, que de uma forma majoritária é acreditado pelos pós-milenistas. Vamos seguir com alguns pontos principais. Então você poderia perguntar: pastor, quais são os pontos principais do pós-milenismo, para que nós possamos ter uma visão mais clara sobre essa linha de interpretação escatológica? Então vamos lá. Eu coloquei aqui no computador, aqui pelo Word, 8 pontos principais que os pós-milenistas acreditam. Então, me siga aqui. Vamos lá. Número 1. O reino de Deus, o reino de Cristo, é essencialmente
redentor e espiritual, em vez de político e físico. Essa é o primeiro ponto principal. Então, nesse primeiro ponto, os pós-milenistas vão se assemelhar com os amilenistas e vão contrariar dos pré-milenistas, tá certo? Segundo ponto principal, o reino foi fundado na terra durante o ministério terreno de Cristo, em cumprimento à profecia do Antigo Testamento. Então, ou seja,